Vamos seguir então quais são essas dicas, né, para você melhorar o seu texto de redação na prova da UF. A melhor situação para fazer isso é o quê, gente? Exatamente isso aqui, tem que ter paciência. Observar textos, ou seja, redações que foram escritas a partir de temas que são comumente praticados pela banca e, a partir desses temas, observar como que a gente reescreve a mesma ideia do aluno a partir dos critérios que a banca ofereceu, com base naqueles critérios, tá? A gente não pode abandonar esses critérios aqui de vista, de forma alguma. Então, principalmente chamados critérios de aspectos textuais, aspectos discursivos, que são os critérios que naturalmente os candidatos vão errar com peso maior. Vamos lá então para a gente poder falar, vocês vão ver que só para a gente lembrar, aspectos textuais, perdão, tá? Lembrando, aspectos textuais, o que os caras vão observar? Já mostrei para vocês no primeiro exemplo. Estruturação de períodos e parágrafos, a gente tem que prestar atenção na forma como o parágrafo é composto. Vejam que a maioria de vocês tem boas ideias, tem ideias que são muito pertinentes ao que a banca espera. Porém, na hora de estruturar, vocês têm uma ideia distorcida de tecido textual. Então tem que lembrar que é uma coisa de cada vez, cada parágrafo comporta um assunto por vez, né? Cada período tem um tipo de comportamento, certo? Lembre-se aí da brincadeira que eu fiz, teu marido vai sair, tem que perguntar por quê. Então tem aquela história toda. Adequação ao tema proposto, não pode sair, você não pode exorbitar da proposta temática. Se a proposta temática trabalhou determinado assunto, você não pode desviar a conversa para outro, com nenhuma desculpa, não dá, tá certo? Modo de organização do discurso, a banca vai pedir dissertação. Vocês vão ver que agora, neste exemplo que eu vou trazer, eu vou chamar a atenção de vocês para alguns cuidados, para não escorregar exatamente daqui, na dissertação argumentativa, porque o risco de vocês é muito grande. Ô, Júnior, ela não vai pedir descrição, narração? Gente, a banca joga isso daí no processo avaliativo, porque eles são tipos textuais, então ela vai usar critérios, por exemplo, da narração para condenar quando você desvia da dissertação. Não é? Redação para concurso ela tem que ser dissertativa na medida em que você precisa apresentar ideias bem objetivas. Se a banca te passa, por exemplo, um texto narrativo, você fica livre para criar. E a gente não pode ter subjetividade no processo de correção de um concurso, tá bom? É diferente de um vestibular. Por exemplo, vestibular Unicamp, por exemplo, tem lá vários tipos textuais e vários gêneros, né, que o aluno podia produzir. Porque vestibular é o quê? Continuidade do conhecimento. Então, você vai analisar outros aspectos que não são exigidos em concurso público. Você vai analisar aspectos que têm a ver com o grau de construção do conhecimento daquele aluno, que é diferente do concurso, é o grau de eficiência, portanto, é dissertação, ok? Aspectos discursivos. Atenção, cuidado, coesão textual. Vocês vão ver que é a falha de vocês. Como vocês têm dificuldade para organizar os parágrafos, dentro de uma unidade lógica, naturalmente aparecem falhas de coesão. É muito natural que isso aconteça, certo? Aparecem falhas de coerência também. É muito natural que isso aconteça. Essa falha de coerência, ela vem... às vezes você projeta um discurso que não é bem aquilo que você queria dizer. Por exemplo, o aluno fala assim, o grande problema brasileiro é a segurança. Cara, a segurança não é um problema. O maior problema brasileiro é a educação. A educação não é o problema. É a falta de segurança que é o problema. É a ausência de uma educação de qualidade que é o problema. Então, a forma como se escreve revela, né, se você conseguiu escrever de forma coerente. Às vezes, o seu pensamento é coerente, mas o que vai para o papel não chega coerente. Tá bom? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. A concisão, mostrei para vocês no primeiro exemplo, né? Aluno, às vezes, explicando, relacionando aqui 1000 tipos de direitos humanos, e não é bem por aí. Você precisa ser um pouco mais conciso, usar expressões que vão resumir muito do que você quer dizer e vão resumir de uma forma um pouco mais erudita. Até citei, olha, tem um momento aqui que se fala do companheiro que agride a mulher por ciúme e nós trocamos isso aí por cultura machista, ou seja, uma expressão mais econômica e mais adequada para resumir toda a sorte de violência doméstica que a mulher sofre, tá bom? Então é assim que você tem que pensar. Qual é a palavra que resume o que eu quero dizer e que tem um significado mais amplo no concurso, para eu não ficar só com esse significado mais localizado.
eu preciso de algo mais amplo, já que a violência contra a mulher, ela é bem ampla, não é? Então eu preciso de uma coisa mais ampla. Cultura misógina, cultura machista e por aí vai, ok? E aprofundamento dos argumentos, nós vimos na redação número 1, né? A necessidade que você tem de demonstrar, ou seja, o trabalho com a persuasão que precisa ser feito. Por isso que vai ser dissertação argumentativa, gente. Sabe por quê? Senão não teria cheating aqui no processo de avaliação, tá, galera? Não teria cheating aqui. Então não preciso de vocês ficarem dando narração e descrição, porque não tem como você simplesmente trazer esses dois elementos aqui, sendo que o critério de maior valor seu, né, que é o aspecto discursivo, traz aprofundamento de argumento. Ou seja, você precisa comprovar suas argumentações de algum modo, tá? E adequação semântica, adequação do vocabulário, adequação do significado. Tranquilo? Então, lá na minha segunda redação, no meu exemplo que eu vou comentar agora, como dica, partindo do exemplo de um aluno ou de uma aluna, não é, de redação, a gente vai criar estes parágrafos de melhoria. Lembrem-se, aqui a gente não vai criar nenhum parágrafo, isso é muito importante numa aula de redação. Não é você não ficar criando um mundo ilusório para o aluno. Eu tenho que criar um parágrafo, gente, partindo da realidade de vocês. Por quê? Porque na hora da prova, vocês trabalham com uma pressão psicológica muito grande. Então, a qualidade dos textos que chegam para a banca é uma qualidade aquém mesmo, tá? Aquém das expectativas mesmo. Então, é como se a banca girasse no médio para o baixo. As grandes redações em concurso, elas não são grandes redações. É isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. Elas não são grandes redações. E aí, para você tirar, não ficar com aquela sensação, nossa, então eu sou péssimo. Não. É muito importante você fazer uma liberação, né, para que você tire os bloqueios que você já tem. Você tem bloqueios psicológicos com relação à redação, e esses bloqueios psicológicos, eles incidem fortemente no seu espírito e no seu corpo. Por quê? Porque você vai atraindo tudo que tem de negativo para cima de você quando você diz que você não é bom. Aceite que a comunicação, ela faz parte de você, que você é o dono dessa língua materna. Aceite isso, aceite de coração. É a abundância da sua vida. E corte qualquer bloqueio que você tenha nesse sentido. Sempre pegue redação com a mesma alegria que eu pego. Quando eu pego para ler as redações de vocês, eu gosto, eu leio, eu me divirto, eu converso com a redação de vocês. Por quê? Porque ela me traz muitas alegrias. Que alegrias ela me traz? A nossa corrente, exatamente humana, que é a nossa corrente de abundância, vocês mantêm a minha aula, vocês mantêm o meu curso e eu, o tempo inteiro, estou ali colaborando para que você vá para o seu serviço público, tá certo? Então, por isso que eu pego a redação com alegria, tá bom? Às vezes eu brinco com vocês, eu falo, faz parte. Eu nunca vou colocar vocês para baixo, depreciar não, porque vocês já têm uma situação que é muito difícil, que é na vida adulta precisarem estudar para garantir alguma coisa para vocês, para a família de vocês. Então não sou eu que vou chegar embaixo, vou humilhar meu aluno de modo algum. Tranquilo? Então preste atenção, vamos operar por cima no nosso campo energético, porque o nosso texto, como eu disse para vocês, na hora da pressão psicológica, o nosso melhor texto não é o nosso melhor texto. Então a gente precisa fazer daquele percentualzinho para aumentar para a gente conseguir ir embora, tá? E quando eu falo isso é para você relaxar e para você escrever com mais facilidade do que com dificuldade. Galera, o aluno escreve assim a sua introdução. Ele diz assim: o Brasil viveu cerca de 30 anos de ditadura. Naquele tempo, qualquer ato, fala ou gesto que era considerado repressão aos militares era banido. E em muitos casos a pessoa era morta. Como oposição a essas regras, a Constituição de 88 surgiu para retirar qualquer limitação à liberdade de expressão, garantindo meios para uma sociedade mais justa e com menos riscos à democracia. Querido ou querida que escreveu essa redação, você tem uma boa articulação verbal. É interessante que sim, tá? Interessante, boa articulação verbal, boa percepção, bom giro, passado, né, para um outro momento, passado ditatorial para um momento constitucional e tal. O que está errado? Vamos lá para a gente aprender bem. O que não está legal? Quando você disserta, a dissertação é sempre um diálogo com o presente, a projetar-se no máximo para o futuro.
Júnior, não posso falar de passado? Pode. Mas o passado é sempre base para o movimento que virá para o presente. Quando você fala daqui que o Brasil viveu 30 anos de ditadura, ok, é o seu passado. Mas perceba em você que mesmo querendo, você não conseguiu, e aí aparece o problema da incoerência em relação ao gênero, né? Em relação ao tipo textual, você não conseguiu projetar isso no seu texto na dissertação. Por que não conseguiu? Porque quando você for ao passado ditatorial, ao jogar para a Constituição, você continua no passado. A Constituição é um documento que vive o seu presente, mas você fez esse trabalho no passado e transformou toda essa introdução em um relato. Ou seja, você narrou. Então perceba você que você já está perdendo 5 pontinhos naquele último critério, que vale 40 pontos. Tá certo? Que é o critério discursivo. Então, muito cuidado, tá? Chama sua atenção para isso, ó. O Brasil viveu cerca de 30 anos a ditadura, né? Naquele tempo qualquer ato falho era considerado aí motivo de repressão. Ok. Como oposição a isso, hoje temos a Constituição, que retira qualquer limitação à liberdade de expressão. Comece assim, tá? Outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês, cuidado com as generalizações. Olha só. Já que você falou da Constituição, presume-se que você sabe como está esculpido na Constituição a liberdade de expressão. E se você não sabe, você precisa pelo menos ser esperto. É isso que eu falo no concurso. Você não precisa chegar no concurso com uma verdade 100%, mas você tem que ser eficaz na sua argumentação. A Constituição não retira qualquer limitação à liberdade de expressão porque ela veda o anonimato. Cuidado, hein? Ela veda o anonimato e o corretor sabe disso. Então, hoje existe a Constituição de 88 que retira a maioria das limitações à liberdade de expressão. Quando você diz isso, você está dizendo, você está se garantindo contra qualquer acusação, tá certo? Aí em relação a você não saber o que está no texto constitucional. Bom, então eu vou fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar este parágrafo e vou melhorar este parágrafo trazendo para dentro dos critérios avaliativos da UF. Porque aí você quer fazer redação. Redação não é chegar lá escrevendo muito bem, não. É trazer a coisa para a realidade do concurso. Então vamos lá. O assunto, o tema, primeira questão, o tema trata de limitações à liberdade de expressão e riscos à democracia. Então eu preciso, gente, trazer palavra-chave para dentro do tema. É muito importante, dentro do texto, perdão. É muito importante que eu faça isso, tá certo? Eu preciso trazer isso aqui para dentro do texto. E é interessante que eu não demore a fazer isso. Você vai ver que o aluno, ele primeiro precisa contar a história da ditadura? Não. Você poderia ter começado que a Constituição hoje garante a liberdade de expressão, né? Reduzindo a maioria das limitações em relação a ela, o que contrasta com o período ditatorial. Aí sim, deixa em segundo plano. Segundo plano é falar depois, tá bom? Então vamos ver. A liberdade de expressão é um direito presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal de 88. Pronto! Comece girando pelo alto. Por que pelo alto? Tá falando de liberdade de expressão? Ora, você não quer ser servidor público? Quero. Traga a lei para perto de você. Quaisquer aspectos tratativos, normativos, são muito valorosos no concurso público. Então, a liberdade de expressão é um direito presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal de 88. Pronto. Deu aquele tapa. Agora você vai explicar o que você quer dizer, não é? O ingresso à liberdade de expressão no texto constitucional significa uma resposta objetiva a ser dada a um passado de opressão, vivido nos tempos da ditadura, no qual o exercício desse direito poderia significar a morte de quem o expressasse. Então você veio aqui para explicar, né? Você trouxe a liberdade de expressão aqui, falou onde ela está esculpida, e depois você diz, o que isso quer dizer? Lembra a história do marido? Vai sair, vou sair. Aí você fica caladinha? Não. Vai sair, tu vai para onde? Por quê? Vai fazer o quê? Tem que continuar a explicação, tá bom? Então,
Ó, o ingresso da liberdade de expressão no texto constitucional, porque ele vai ser ingressado no texto constitucional. Então, buscou coesão, ó, coesão, vai seguir com o assunto novo, que é a explicação para aquela frase geral que você deu. Significa uma resposta objetiva, né? A ser dada a um passado de opressão, né? Vivido nos tempos da ditadura, no qual o exercício desse direito poderia significar a morte de quem o expressasse. Uma questão muito importante, nós não tivemos ditadura uma vez só no Brasil, tá, gente? Muita gente associa a ditadura apenas ao período de 60, 70, por aí. Nós tivemos também outros períodos. Então você pode fazer uma menção um pouco mais geral, mais concisa. Os tempos da ditadura, porque aí são quaisquer tempos, tá bom? Perfeito? Então, ó, no qual o exercício desse direito poderia significar a morte de quem o expressasse. Gente, poderia, porque quando você diz, que a pessoa era morta, né? Então você está fazendo uma declaração um tanto taxativa. Aqui o aluno foi até bacana porque ele colocou em muitos casos, né? O aluno, a aluna, colocou ali a expressão em muitos casos, então ficou bacana porque modalizou, não criou uma generalização, isso é muito bacana, ok? Que é diferente da generalização que foi criada aqui, ó, no qualquer, né? Que gera uma incoerência. E aí você vai, ó, eu quero colocar. Júnior, poderia parar aqui? Poderia. Você poderia parar ali, tá? Numa boa, já cumpriu o seu propósito. Mas tem aquelas pessoas que querem realmente passar muito, querem passar no concurso, não querem só passar no concurso, querem passar muito bem, né? Para que nada mexa na posição da classificação delas no concurso. E ali nós temos, ao contrário do passado, hoje não se aceitam quaisquer limites à liberdade de expressão, sob pena de tais limites representarem riscos à democracia. Gente, é aquela maravilha que eu falei de quem quer ir embora, não é? Ó, aqui você vem e vai fazer o quê? Você vai reafirmar. É o seu período conclusivo. É como se você fizesse um balanço, em outras palavras, de tudo que você disse anteriormente, né? Então, ao contrário do passado, porque falou do passado aqui, hoje não se aceitam quaisquer limites à liberdade de expressão, sob pena de tais limites representarem riscos à democracia. Professora, mas você acabou de falar que aquele aluno, né, que fez a redação de cima, ele colocou uma generalização. Bom, vamos lá. Lembra que eu comecei a falar aqui nesse vídeo, né? Até demorei um pouquinho a me expressar, mas isso é importante pra gente como professor, às vezes alguns alunos não entendem. É o seguinte, quando você está fazendo a redação no dia do concurso, é muito difícil você se lembrar de todas as regrinhas, né? Todas as regras de etiqueta textual. É muito difícil. Então, é aquela mesma coisa, da regra de etiqueta à mesa. Daqui a pouco você está colocando o cotovelo sobre a mesa, né? Que é ruim numa regra de etiqueta, vamos dizer assim. O que acontece? Eu preciso fazer uma composição textual que vai operar com o que o aluno tem. Se o aluno não sabia que existia vedação ao anonimato, como uma limitação à liberdade de expressão, tá certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos trazer isso para dentro de um, vamos dizer assim, de um âmbito de defesa que torna a situação da banca difícil. E eu falei para vocês, a UF valoriza a defesa dos direitos humanos, tá certo? Quem vai corrigir está valorizando aquilo ali, né? E a UF valoriza o respeito à democracia. Então, esses dois elementos são muito importantes, tá certo? São duas bases importantíssimas. E aí, quando você diz, ao contrário do passado, hoje já não se aceitam quaisquer limites, é o seu ponto de vista, dizendo que limites à liberdade de expressão tornam o quê? A democracia também limitada, a democracia também arriscada, tá bom? Então, pronto, ninguém vai brigar com você por causa disso, porque é o seu ponto de vista. Pode até estar na Constituição a vedação, mas você acha que não precisa ter esses limites todos, porque senão vai representar um risco à democracia. Perfeito? Vamos então ao primeiro argumento do aluno e depois a nossa composição. Escreve-se assim: primeiramente, para que o direito de manifestação de pensamento seja pleno, né? Então, ele tem uma vírgula aqui. Para que seja plena, a oração subordinada foi adiantada aqui. É necessário que aspectos como a comunicação verbal, gestual e expressiva não seja cesseado por terceiros, como, por exemplo, através da imposição de censura pelo governo.
É necessário que aspecto de comunicação verbal, gestual e expressiva não seja cesseada por terceiros, como por exemplo através de uma imposição de censura pelo governo. Mas você não falou nada substancial aqui, tá? Nada substancial, não tem nenhum exemplo, tá muito amplo isso aqui. A gente não consegue enxergar um fato aqui dentro. Quando a redação ela pende muito para a subjetividade, ela se distancia, gente, de qualquer verdade do acordo. O que é o acordo no processo argumentativo? Já falei para vocês. É aquilo que todo mundo enxerga, né? Se você não traz um fato que eu possa enxergar, não é um fato com o qual eu tenho que concordar, preste atenção. É um fato que eu possa enxergar, né? A redação fica assim, viajando, tá? Ela fica viajando. Aí ele vem, ó, ou ela, né? É certo que hoje esse tipo de medida, além de ferir a Carta Magna, ou seja, a Constituição, gera impactos negativos à sociedade, principalmente com aquela que viveu em períodos ditatoriais. Esqueça a sociedade do período ditatorial, porque agora você já está defendendo o presente. Você foi ao passado só para falar, olha, aqui no presente a coisa é diferente. Então a sua defesa pelo presente acabou o passado, certo? Acabou o passado. A gente tem muito isso, né? A pessoa tá vivendo um relacionamento no presente, mas ela tem que falar do passado dela. Eu, por exemplo, desculpe, tô brincando, tá? Mas é um mal isso. É um erro. Sabe por quê? O seu presente é o seu presente, a construção é dali pra frente. O passado, ele pode ser sim, pra você sentar numa rodinha e tal. Mas com quem é seu presente, tu já tem que esquecer aquilo ali, tá? Te falo, não serve nem pra mim. Mas eu tô falando ser uma verdade pra você na redação. Na redação, pelo menos, não fale do passado. Tá bom? Tá bom? É o presente. Você tem que viver o hoje. A redação, a dissertação não é a narração. Tá bom? É o hoje. E tal. E você vai ver que a ausência de um fato faz com que isso aqui, o que tá ferindo a Constituição? Não trouxe um fato. Tá bom? Perfeito. Ok? Perdão. Então vamos lá. Olha a minha defesa. Primeiramente, respeitando a ordem, né, do aluno, vamos lá. Cabe defender que a liberdade de expressão compreende o direito de livre manifestação do pensamento. Lembra aquela afirmação geral? Né? O tema geral é a liberdade de expressão, então você tem que ir afunilando. Então, compreende o direito de livre manifestação do pensamento. Por que eu tive que falar isso aqui? Porque lá na introdução, como o aluno não programou uma descida, o que é programar a descida? É falar do que quer falar no desenvolvimento. Então a gente vai ter que criar dentro da liberdade de expressão, fazer aquele processo da bonequinha russa. O que é o processo da bonequinha russa? Né? Ó, aqui tá uma caixinha, aqui dentro tem outra caixinha com a boneca, aqui dentro tem outra caixinha com a boneca e tal. Você vai descascando. Você sai de liberdade de expressão e vai procurando liberdade de pensamento. Eu vou falar sobre isso aqui agora. Porque lá se falou de algo mais geral. Então eu tenho que, dentro daquele mesmo assunto, fazer o efeito bonequinha russa. Se eu estou falando de violência e eu não falei sobre um tipo específico na introdução, eu não propus, então eu tenho que chegar no desenvolvimento com essa proposta de não sair do assunto violência, ou seja, fazer o efeito bonequinha russa, que é falar o quê? Então eu vou falar aqui de violência urbana, outro vou falar de violência doméstica, e pronto. Eu vou falar de violência no campo. Pronto. Então assim que você vai fazendo. Já que você não cercou. Lá só fez um parâmetro entre passado e presente, tá? De uma forma muito geral. Então tem que cercar aqui, ó. Compreende alguma coisa, o direito de livre manifestação do pensamento. Nesse sentido, por que nesse sentido? Porque eu vou explicar. Lembra a história do marido? Vou sair, vai pra onde? Tem que perguntar, tem que falar por quê, entendeu? É a mesma coisa. Nesse sentido, não cabe ao Estado, por exemplo, porque eu vou trazer um fato, então eu vou exemplificar. Impor censura a discursos simbólicos como, por exemplo, a gente repetiu, por exemplo, aqui, gente, perdão. Como, ó, tirar esse trem daqui, né? Ó, discursos simbólicos como o da marcha pela maconha, vírgula, porque se eu falar marcha pela maconha por si só fica ruim, né? Então o que eu faço? Já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como exercício de direito de expressão. Para aqui. Vamos lá. Você pode não concordar com a marcha da maconha, pode não concordar, mas ela é um fato e você consegue enxergar esse fato. Você consegue ver a galera em Ipanema marchando, né? Eu falo Ipanema porque é perto da minha casa, então a gente consegue ver quando tem a galera ali fazendo
né, a marcha pela maconha. Você consegue vislumbrar isso, é um fato, diferente do que está escrito lá em cima, né, é se cercear direito de comunicação verbal, gestual e expressiva. Tem que explicar, tem que trazer alguma coisa. Então foi um exemplo que eu trouxe que tem tudo aquilo que o aluno falou ali em cima, porém na forma de um fato, tá certo? A marcha pela maconha a gente vê as pessoas como estão vestidas, né? A erva assim sendo balançada, um símbolo dela, tem o gestual, tem o barulho, os tambores que, né, os elementos para bater que os meninos levam. Então você tem toda essa construção, tá? E aí, como é um exemplo, geralmente assim, contraditório, e eu quero evitar lá um cara muito conservador da banca, por exemplo, o que eu digo? Já foi reconhecido pelo STF, tá certo? Eu falo que está reconhecido na Constituição. Alguma coisa eu vou falar, certo? Que tem reconhecimento do poder público, ok? Então eu tenho que colocar alguma base para sustentar, uma base de autoridade, né? Servidor público tem que trabalhar com redação que tenha bases de sustentação. Então, como um exercício de quê? De direito de expressão. E aí, eu poderia parar aqui, olha, tá melhor do que de muita gente, isso é fato. Mas eu quis fazer uma pequena conclusão para eu voltar a balizar minha redação novamente. Portanto, independentemente, tá, gente? Não é independente, não, é independentemente das posições favoráveis ou contrárias ao assunto, o Estado precisa proporcionar meios de garantir o exercício deste direito. Perfeito. Não importa se nós somos a favor ou contra a liberação da maconha, mas o Estado tem que garantir o direito das pessoas se expressarem, já que elas não estão fazendo isso no anonimato. Tranquilo, gente? Então, ótimo, muito bom. Essa é a construção de parágrafo redondinho, tirando aquela repetição feia que vocês viram ali. Acontece, tá vendo? A gente, na mesma pressão aqui produzindo aula, acontece também. Chega o segundo argumento. Vamos ver o que o aluno colocou no segundo argumento. Em uma análise, a gestão que quer evitar riscos à democracia é aquela que mantém debates abertos com a sociedade, né, e garante os direitos de uma população bem informada, educada e participativa da vida pública. Quando eu falo garantir direitos de uma população bem informada, vai ficar ambíguo isso aí, tá? Parece que a população já é bem informada, ok? Tem que tomar cuidado. Dessa forma, o povo se sente livre e governa a si mesmo. Ah, não, gente, não. Cuidado com o que vocês vão escrever. O povo não governa a si mesmo nem aqui nem na China, nem se a gente quisesse, nem numa sociedade livre e bem educada. Senão não teria governo, tá? Então cuidado com o que você vai escrever. E também não generalize, o povo se sente livre. Nem todo mundo numa sociedade se sente livre. A gente sabe que às vezes uns têm mais liberdade que outros, né? Além disso, contribui para uma sociedade moderna e liberta de um período que certamente não quer mais conviver. Um período não quer conviver. Cuidado. É um período com o qual ela não quer mais conviver. Cuidado também ao generalizar, porque parte da sociedade aduz, né, faz alusão aí ao período ditatorial, como período que essas pessoas não eram nem conviver, elas querem viver, né, às vezes. Apesar de às vezes não compreenderem toda essa questão desse período, mas às vezes querem viver esse período ou até querem reviver. Para quem foi bom, a pessoa quer reviver, certo? Então, tomar cuidado com essas expressões. Você vai ver que a segunda construção do argumento, ela é um pouco mais visível. Você consegue enxergar um período ditatorial aqui, você consegue enxergar a ideia dos debates abertos, então ela é um pouco mais visível, mas ainda assim faltam fatos. E além disso, né, além de faltarem fatos, você tem muita generalização, muita incoerência aqui, tá? Cuidado com isso, ok? Falar determinadas expressões que não batem com a realidade. O povo governa assim, então não dá. Vamos ver como é que ficou aqui embaixo? Em segundo lugar, a defesa da liberdade de expressão. Por que em segundo lugar? Porque se eu falei em primeiro, eu tenho que falar em segundo. Isso é obrigatório para se criar coerência. Retomo o tema geral, né? O aditivo, que eu falei que não pode faltar, né? Que já é o segundo argumento. A defesa da liberdade de expressão requer também incentivos à participação popular para opinar sobre assuntos que são importantes, tá certo?
para manutenção da democracia. Deixa eu mudar meu vocabulário aqui, ó. Vai ficar para? Eu não quero, não. Então, ó, a fim de indica finalidade. E aí coloca a preposição para aqui numa boa. Porque aqui tem conjunção e tem preposição. Em termos gramaticais são diferentes, mas em termos vocabulários são iguais. Esse aqui é o problema, tá bom? Em termos de vernáculo são expressões iguais. Olha só. A defesa da liberdade de expressão requer também incentivos à participação popular. É o que ele quis dizer. A sociedade tem que participar. Foi isso que ele quis dizer, tá? Para opinar sobre a fim de opinar sobre assuntos que são importantes para a manutenção da democracia, que é o que você insiste em defender. E tá certo, porque a UF quer isso, quer ler isso no seu texto, né? Desse modo, porque você vai continuar lembrando nesse sentido, desse modo, vai sair, onde você vai? Aonde você vai? Aonde você vai? Essa é a pergunta correta. Então, desse modo, tem que continuar, não é só vai sair. Entendeu a metáfora? Ó, cabe ao poder público ampliar os canais de comunicação entre o governo e a sociedade, permitindo, por exemplo, né, que você vai estar a título de exemplificação aqui, a ampla divulgação do seu orçamento e de outros atos do governo, vírgula, e ampliando ouvidorias para melhorar a prestação do serviço público. Coloquei muito gerúndio porque vocês são campeões em trabalhar com gerúndio, então pelo menos trabalhar de forma correta. Gente, vamos lá. Então se falou sobre a liberdade de expressão, né, que para que ela para que ela ocorra é preciso você incentivar a participação popular. Porque a população precisa opinar sobre assuntos importantes para a manutenção da democracia. Era isso que estava aqui acima. Gente, o que faz parte de uma democracia? Muita coisa. As nossas liberdades, o nosso dinheiro, o nosso governo, como ele nos trata, né? O processo de inclusão, direitos iguais, aquela coisa toda. O voto, a fiscalização do poder público. Tudo isso faz parte da democracia. Porque quando você participa do orçamento, você está sendo incluído dentro do poder, de certo modo. Tranquilo? Então veja o que você vai dizer aqui. Em segundo lugar, a defesa da liberdade de expressão requer também, desse modo, cabe ao poder público é que tem que garantir a você o direito de participação. O poder tem que criar os canais de comunicação entre o governo e a sociedade. E aí eu coloquei permitindo, por exemplo, a ampla divulgação do seu orçamento e de outros atos do governo. O governo tem que ir para a internet e divulgar os seus relatórios, tá certo? Os seus relatórios, as suas peças orçamentárias. E ampliar ouvidorias para melhorar a prestação do serviço público. Porque por meio das ouvidorias é que nós entramos para reclamar de alguma coisa, para sugerir alguma coisa. Isso faz parte da liberdade de expressão também. E coloquei como exemplo. E aí o aluno partiu agora para a conclusão, né? Só uma dica, por que eu bati no poder público aqui, falei sobre canais de comunicação? Porque você vai ser servidor público, sujeito, e você estuda essas coisas. Você precisa trabalhar com argumentos, principalmente, que tenham base na lei. E com instrumentos e com políticas que sejam do poder público. Tem que fazer um esforço, tem que olhar para aquela aula de AFO e pensar, para que me serve na redação? Tem que olhar para a aula de direito administrativo, para que me serve na redação? Para a aula de direito constitucional, para a aula de administração pública? E tem que pensar, tem alguma coisa aqui que eu posso usar na minha dissertação? Eu posso falar de accountability. Que bom, né? Eu posso falar sobre processo administrativo, disciplinar, né? Quando o serviço público não está bom, joia, eu posso falar sobre remédios constitucionais, certo? Para salvaguardar direitos, eu posso? Que bom. Então você tem que trazer isso para dentro da sua redação. Porque é isso aqui, gente, é uma entrevista de emprego. Preste atenção. O cara não pode te entrevistar subjetivamente, porque o número de concorrentes é diferente de um concurso para juiz, tá certo? Para procurador, é muito amplo. Então o cara usa a redação como uma forma de entrevista para ver a sua afinação com o serviço público. E aí que tá a diferença. Tem que fazer isso aí, tá certo? E aluno meu tem que fazer. Tem que ter esse compromisso.
Vamos lá então. Continuando, vai concluir agora a redação? Vou. Olha o que vai escrever. Fica evidente, portanto, né, que a sociedade do século XXI convive com mágoas do passado e qualquer forma política impositiva e autocrática não é mais aceita pela população. Perfeito, gostei do que você escreveu, tá? Porque você voltou agora para poder fazer a conclusão, banindo o passado conforme você apresentou na introdução. Show. Nesse sentido, né, cabe ao governo buscar aproximação, ouvindo e trazendo seu eleitorado para que, além de participar da vida pública, né, ou seja, ó, tem que intercalar aqui, para que, além de participar da vida pública, fique livre para manifestar suas opiniões em uma sociedade mais justa e democrática. Tá claro? Tudo bem? Fique livre para manifestar suas opiniões em uma sociedade mais justa e mais democrática. Adorei! Parabéns para você, tá certo? Com essa redação terminando dessa forma, você vai longe. Mas eu quis melhorar um pouquinho, é sempre bom a gente dar uma dica, tá certo? Olha só, vamos lá. Fica evidente, portanto, que hoje não se aceitam mais os limites, né, impostos à liberdade de expressão. Por que eu falei liberdade de expressão e não, em vez de falar convive com mágoas do passado? Porque nem toda a sociedade do século XXI convive com mágoas do passado. E é melhor eu falar do tema central que é a liberdade de expressão, para depois eu atacar o passado. Ó. Não se aceitam mais limites interpostos à liberdade de expressão existentes no passado. Pronto, veja que eu vou falar do passado de uma forma muito curtinha, porque não me interessa mais. Mas eu trouxe ele para aqui, porque você quis trazer, e tá certo, você fez uma base com a introdução, tá bacana, espelhando o que você deixou antes. Perfeito. E aí falo, ó, reitero, com a redemocratização, tá certo? Porque foi um processo, né, gente? Toda vez que o país cai em ditadura, depois ele passa por um processo de redemocratização, né? Ele revisa, aí volta para a democracia. Com a redemocratização, o que se espera do Estado, ou seja, do poder público, é o alargamento, ou seja, o aumento dos instrumentos de ampliação das vozes sociais. Você vai escutar mais vozes sociais, para que a sociedade possa contar com equilíbrio de direitos e com justiça social.